Bom dia para quem eu não falei ainda. Rapaz, eu fico, quando Deus vem assim sobre a gente, né? Eu fico pensando assim como o salmista, né? O que é o homem, né? O que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem? E porque nós temos a presença de Deus aqui no nosso meio. Deus está aqui, isso é inquestionável, né? A gente sente. Mas nós não somos merecedores, né? Não somos melhores que ninguém para ter essa presença gloriosa aqui no nosso meio. Mas Deus simplesmente veio sobre nós. Amém? Que o Senhor possa encontrar receptividade no nosso meio. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó. No capítulo 22. Jó, capítulo 22. Amém? Acharam? No versículo 21. Diz assim: Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Vocês podem ler o 22? Desse jeito está estranho. Vamos ler todo mundo junto? Lá, 1, 2, 3. Aceita. Amém. Vamos pular para o 26 agora. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Vocês, o 27? Determinando tu, vamos todos juntos ler esse, o 28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Mais uma vez, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Amém? Leia isso lendo para o seu irmão aí do seu lado. Determinando tu, leia para o seu irmão. Amém? Diga para o outro irmão que está do outro lado. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Amém? Dá até para decorar já, né? Pequeninho. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Amém? Quantos podem dizer amém? Esse texto aqui é um momento em que um amigo de Jó, nos versículos anteriores, ele está acusando Jó de algum pecado por causa, devido às circunstâncias que Jó estava vivendo naquele momento. Momentos difíceis, sentindo no seu próprio corpo, né, no espírito, na alma, aquela opressão terrível. E ele estava dizendo, não, só pode ser pecado. Você está vivendo isso, só pode ser pecado. Então, esse amigo, Elifaz, vem trazendo diante dos olhos de Jó uma acusação dizendo que aquilo que ele estava vivendo era por causa do pecado, era consequência do pecado. E logo depois ele vem trazendo essa exortação, esse conselho para ele, tentando abrir os olhos dele, ó, chega a Deus, se una ao Senhor e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Se aproxime de Deus e sossega, porque o bem virá sobre a tua vida. E ele fala no versículo seguinte, aceita a lei da boca do Senhor, em outras palavras, sendo mais direto, aceita a lei da boca do Senhor e põe as suas palavras no teu coração. Ou seja, medita na palavra de Deus, escuta, dá ouvidos à palavra do Senhor e guarda essa palavra no teu coração.
E nos outros versículos vai terminar chegando nesse ponto onde a gente leu no versículo 23, 26. Porque então te deleitarás depois que eu me unir ao Senhor, depois que eu ouvir as palavras do Senhor e depois que eu guardar essas palavras do Senhor no meu coração, então eu vou me deleitar no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus, né? E tu orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Tudo isso tendo como ponto de partida se unir ao Senhor, ouvir a sua palavra e guardar a sua palavra no seu coração. Tudo isso tem esse ponto de partida aí. Sempre estar na presença de Deus, ouvindo a sua palavra, guardando a palavra de Deus no nosso coração, e a gente consegue ser abençoado, prosperar em todos os nossos caminhos. Foi exatamente o que Deus disse para Josué no capítulo 1. Medita na minha lei de dia e de noite, nunca se aparte da tua boca o livro dessa lei. Tudo que você fizer, prosperará, será abençoado. Amém? E Deus quer que a gente siga esse mesmo caminho. Esse mesmo caminho aqui, essa mesma orientação, por mais que o contexto aqui seja de muita tensão, de muita opressão na vida de Jó, esse ensino vem da parte de Deus para a nossa vida. Concentrar o nosso coração, a nossa vida no Senhor, e Ele vai trazer toda a orientação para a nossa vida, vai fazer a sua luz brilhar sobre nós, e nós prosperaremos em todos os nossos caminhos. Eu tenho estudado bastante na área do audiovisual, que eu estou começando a trabalhar com isso, e é muito comum a gente encontrar sempre as pessoas que querem investir nessa área, que quer fazer um curso, que quer começar a se expor, a fazer vídeos para YouTube, para as redes sociais, com tutoriais, com várias coisas, vários contextos. É muito comum essas pessoas serem condicionadas, obrigadas praticamente a permanecer todo santo dia aparecendo no Instagram, aparecendo no Facebook, aparecendo no YouTube, sempre com alguma novidadezinha, trazendo conteúdo gratuito, e com o passar do tempo, depois de alcançar um público, aí que eles lançam o seu curso, porque já alcançou um público, já tem um alcance bom, mas depois de remar muito. E o legal de ver é que essas pessoas que conseguem esse resultado, lançar o seu curso e ter um resultado bom, são essas pessoas que permaneceram, perseveraram ali lutando, insistindo, mesmo às vezes não tendo um conteúdo bom, mas começaram a lançar vídeo, começaram a se expor, começaram a lançar conteúdo e começaram a alcançar pessoas e, de repente, explodiu. O conteúdo melhorou, a maneira de falar nos vídeos, depois de exercitar tanto, melhorou muito e conseguiu ter um resultado positivo. Eu tenho uma cliente que ela está fazendo um curso de confeitaria e ela tem aproximadamente 30 mil seguidores no Instagram. Mas a gente não sabe quanto ela ralou para chegar naquilo ali. E ela perseverou. Aí eu penso, aí ela faz uma live no Instagram. À mesma hora chove de gente, enche muita gente para assistir a live dela. Porque ela remou muito já e alcançou um público. E não somente porque ela apareceu muito, mas porque o produto dela é muito bom. E ela permaneceu firme e já vai gravar o curso para lançar agora antes do final do ano. Vai vender? Eu tenho certeza que vai vender. Porque ela perseverou, ela continuou firme nisso. E esse versículo aqui, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará sobre você. Se nós estamos unidos ao Senhor, não importa o que a gente faça, a gente vai, por estar unido ao Senhor, a gente vai se alinhar aos propósitos de Deus, e tudo que a gente fizer vai ser dirigido pelo Senhor. E não tem como não dar certo. Investindo os nossos esforços em algum negócio, a gente vai ser firme. E eu quero falar mais especificamente sobre esse contexto aqui. A gente ser firme naquilo que a gente faz, a gente perseverar, a gente permanecer firme naquilo que a gente faz, naquela direção que o Senhor nos dá, e a luz do Senhor vai brilhar sobre a nossa vida. Amém? Não sei se já assistiram aqui o filme Superação, o Milagre da Fé? Assistiu? Quem não assistiu, tem no YouTube, não está numa qualidade boa, 100%, mas
dá para você assistir bem. É um filme tremendo, fala da história de um menino que se afogou num rio congelado, e o gelo quebrou, ele afundou com mais 2 amigos, ele tentou salvar um amigo e nesse momento o amigo pegou impulso nele para sair da água e ele afundou e passou 15 minutos lá embaixo no gelo. E imagina a loucura que foi para a mãe. Isso foi uma história real, tá? Baseado na história real. E aquela mãe desesperada naquela situação, e ela se manteve firme no propósito de Deus para a vida dela. Ela sabia que Deus tinha um propósito para a vida do filho dela, que era adotado. Ela tinha convicção disso. Não tem como não ser de Deus que esse menino tenha vindo parar nas nossas mãos. Deus tem que ter um propósito na vida dele. E era essa a confiança que ela tinha. E ela não parou de crer em nenhum momento de que o filho dela ia ressuscitar. Naquela mesa do hospital ali, quando o menino chegou no hospital, tentaram dar uns choques nele para ressuscitá-lo, mas não conseguiu. E chamaram a mãe e disseram: não tem mais jeito, agora pode se despedir dele, fique à vontade, o tempo que a senhora quiser. E naquela hora ela cai aos prantos e chorando e clamando a Deus e pedindo: Senhor, sopra o sopro de vida sobre o meu filho. Na mesma hora o coração começou a pulsar. E o milagre começou a acontecer. Então é um filme muito interessante. Mas assim, todas as pessoas que chegavam no hospital, pelo tempo que o menino já tinha passado, embaixo da água, 15 minutos morto, não tinha mais jeito. Os médicos, não tem mais jeito. A gente não vai, os bombeiros mesmo, a gente não vai resgatar uma pessoa, a gente vai tirar um corpo da água, né? Mas aquela mãe não parou de crer. Não parou de crer. E por ela ter permanecido em fé naquela situação caótica, ela conseguiu resgatar o filho dela da morte. Então vale muito a pena assistir. Então essa circunstância é muito comum a gente encontrar hoje no dia a dia. Mas a gente permanecer firme no caminho do Senhor, firme na fé, naquilo que o Senhor nos fala, no caminho do Senhor, é muito difícil. Então a gente, por exemplo, a gente aceitou a Jesus, e a gente naquela alegria, né, naquele fogo do primeiro amor, a gente aceita Jesus e fica todo animado, e o tempo vai passando, o que é que acontece? O negócio parece que tem água chegando, né, e vindo aquele monte de água para apagar o fogo, mas a gente tem que fazer o quê? Tem que perseverar. A gente tem que se manter firme na decisão que a gente tomou. Porque é assim que o Senhor vai fazer com que a gente desfrute da herança que Jesus conquistou para nós na cruz. Isso é um outro momento, eu não vou nem ter como falar. Se falar disso aqui, vai tomar muito tempo. Mas existe uma herança que o Senhor conquistou para nós, a gente só vai desfrutar se a gente amadurecer. Deus não vai dar... Eu, como pai, eu tendo uma herança, eu não vou dar a Giovana e a Sofia, que não tem maturidade ainda para administrar nada. Elas têm direito? Têm. Mas eu não tenho como dar pela falta de maturidade. Então, mais ou menos nesse contexto, Deus não vai dar todas as suas riquezas, a sua herança para nós, se a gente entender o que é. Se a gente tem maturidade para receber. Senão a gente põe tudo a perder. Então, essa palavra, a gente permanecer. No dicionário, a palavra permanecer significa seguir existindo. Seguir existindo, manter-se ou conservar-se, continuar, persistir com veemência, insistir. Não é teimosia, né? É insistência. Tem gente que é teimoso. Quem é que se acha teimoso? Ninguém levantou a mão, tá certo. Mas às vezes a gente é teimosinho, né? Em muitas coisas. É birrento. Então, essa insistência carregada de birra é a teimosia. Então, quando a gente insiste, na verdade, nesse sentido de permanecer, é porque a gente está consciente do nosso propósito e a gente não retrocede, por mais que os obstáculos se levantem. A gente está consciente, a gente está andando em fé. Há um tempo atrás, eu acho que a apóstola Valnice deve ter trazido, eu acho que foi ela que trouxe esse conceito de que permanecer significa ficar em um determinado lugar até criar raízes. Isso é permanecer. A gente ficar num determinado lugar até a gente criar raízes. Depois que cria raiz, quem vai arrancar? A gente já está enraizado na coisa. Então, permanecer significa isso. Vamos abrir a Bíblia mais na frente, em Lucas, capítulo 8.
Lucas capítulo 8, é um texto, a partir do versículo 4, fala da parábola do semeador. E nós vamos ler a partir do 11, que é onde Jesus explica o significado da parábola. Amém? Acharam? Se não achou, não está procurando na Bíblia, não. Posso ler? Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Versículo 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. Versículo 13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Não têm raiz e logo se desviam quando vêm as tribulações e os momentos difíceis. Versículo 14. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. 15. E aqui caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo, que a gente leu lá em Jó, aceita a lei do Senhor, ou seja, escuta a lei do Senhor, a conservam no coração honesto e bom, guarda a lei no teu coração, as palavras do Senhor no teu coração, e dão fruto com perseverança. É a mesma coisa que permanecer. Aqueles que permanecem nesse caminho, guardando a palavra de Deus no coração, ouvindo a palavra de Deus, esses vão frutificar pela permanência. Por não se desviar do caminho, permanecer nesse caminho que o Senhor já trouxe para ele. Então, aqui a gente vê na parábola do semeador a mesma palavra que a gente encontra em Jó praticamente. Pela permanência eu consigo dar fruto. E eu só consigo frutificar se eu permanecer. Amém? Vamos abrir um pouquinho mais na frente em João, capítulo 15. João, capítulo 15. A partir do versículo 1. Jesus fala assim: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, mais uma vez a mesma palavra, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. O que é essa última palavrinha aí, essa última frase? Do versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, qual é a maneira de permanecer no amor? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça onde? Permaneça em vós, a alegria de Deus permaneça em nós. Assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo nada sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Essa palavrinha permanecer
em outros textos, aparece como perseverar, é muito importante para nós. Porque é pela perseverança, pela permanência no caminho do Senhor, que a gente vai adquirir maturidade, que a gente vai crescer em fé, que a gente vai crescer em fidelidade, que o nosso caráter vai ser forjado. A gente só tem a ganhar em permanecer no caminho. Por isso que, tantos momentos, Deus fala no Velho Testamento, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Eu se coloco diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição. E cabe a nós decidirmos o caminho em que nós queremos andar. A Bíblia fala que Jesus já preparou para nós um caminho, um novo e vivo caminho. É um caminho perfeito para nós. Em Isaías fala que o caminho de Deus, ele é tão perfeito que até o louco, se andar por ele, ele não erra. Se o louco andar por esse caminho. Então, se o louco sair desse caminho, ele bagunça a vida. Nós também bagunçamos a nossa vida. Se a gente sair do caminho de Deus, a gente perde o rumo, perde o sentido e enlouquece. Vamos voltar um pouquinho no livro de João, no capítulo 6. Desculpa, é segunda epístola de João, lá no finalzinho. Segunda epístola de João, só tem um capítulozinho. Acha Apocalipse e volta aí 3 livros que você chega lá. O versículo 6, nós vamos ler o versículo 6. Na quinta-feira eu fui dormir no sofá, não porque eu briguei com a Débora, tá? Mas porque as 2 bonequinhas se levantaram de madrugada e não sobrou espaço. Tive que fugir para descansar um pouquinho, senão ia ter que ficar acordado um tempo de madrugada até que elas dormissem de novo. E nessa dormida lá no sofá, eu tive um sonho, que é segredo. Tive um sonho, Deus falou comigo e eu já acordei muito mexido. E eu fui orar. E enquanto estava orando, foi que Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Ela já estava permeando a minha mente, mas nesse dia de manhã, Deus trouxe muito forte essa palavra. E praticamente aqui a gente já encontra o centro dessa ministração. 2 João, versículo 6, diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes. Qual é o mandamento? Mais forte? Mais forte? Está muito fraco. Qual é o mandamento? Em uns textos tem que vivamos segundo os seus mandamentos. Aqui nessa minha versão tem que andeis nele. Que andeis nele. Ou seja, que permaneçam nele. Quando fala andeis nele, andeis, está falando andem, vocês andem nele. É uma coisa contínua, a gente está andando, que significa uma atividade que a gente está fazendo ali, andando. É no nosso dia a dia, no nosso caminhar nele, sempre no Senhor. Sem sair desse caminho, sem sair da presença de Deus. Então, esse é o mandamento. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Uma coisa contínua, constante. No versículo 9, deixa eu pegar essa outra versão aqui que eu achei. Versículo 9 desse mesmo texto, desse mesmo capítulo. Diz assim, versículo 9: todo aquele que permanece no ensino de Cristo, que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele,
não tem Deus. Porquanto quem permanece na sã doutrina tem o Pai e também o Filho. Quem é que tem o Pai e o Filho? Quem permanece, não é? Quem permanece. Não é só amar, eu amo o Senhor, mas não permanece. Se desvia facilmente. Qualquer coisinha tira do caminho. A gente tem que agir em fé. Tem que ter uma atitude de fé. Não é um sentimento. Eu amo o Senhor. Quando eu penso em Deus, eu amo Deus. Eu vejo coraçõezinhos no ar. A gente tem que andar no Senhor. Tem que ter essa atitude de perseverar, de permanecer na presença de Deus. 1 João, voltando aí um livro, capítulo 2. Versículo 24. Diz assim: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Se permaneceu o que a gente ouviu, se a gente guardar no nosso coração o que a gente ouviu, se a gente nunca se esquecer dos princípios, a gente vai permanecer em Deus e no nosso Pai. Amém? E Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Tem alguns textos que eu quero compartilhar com vocês ainda. Mas Deus trouxe essa palavra ao meu coração e ficou queimando no meu coração. E é um desafio para todos nós. É um grande desafio para todos nós hoje a gente se manter na presença de Deus. Começar uma coisa, quem aqui começou um livro já, leu um livro e não terminou? Parou no meio do caminho. Acho que todo mundo já teve essa experiência de começar a ler um livro e parar no meio do caminho. A gente não permaneceu. A gente não perseverou. A gente não sabe o final do livro, a gente não desfruta dos princípios que aquela pessoa recebeu de Deus, ou ainda que seja um livro de literatura, alguma coisa de escola, de faculdade, mas a gente não aprende, não retém tudo por falta de perseverança. Por falta da permanência naquela posição, em buscar e correr atrás daquilo que está nas nossas mãos. Tem coisas que no passado eu perdi, deixei, abandonei, deixei de lado, e que hoje eu penso, poxa, se eu tivesse continuado aquilo, eu teria conseguido fazer isso hoje, por causa da experiência que eu teria adquirido naquela época. E tantas coisas. Na área espiritual eu quebrei um voto. Se não tivesse quebrado aquele voto, de repente, como seria a nossa vida hoje? E a gente se precipita no falar, se compromete e não tem um caráter forjado para cumprir o que a gente fala. Por falta da permanência na presença de Deus. A gente faz as promessas quando está no fogo da presença de Deus. Na hora que sai do fogo da presença de Deus e entra no mundo geladão aí para enfrentar a vida, para viver, aí a gente vai e se desvia um pouquinho do caminho e continua andando, mas lá na frente, né, a rota já foi longe demais. Já saímos do rumo. Então, andar na presença de Deus hoje é um grande desafio. O pecado está uma loucura, né? Os problemas surgem no nosso dia a dia, problemas dentro de casa, problemas no trabalho, é desafio, é desemprego, é um monte de coisas, problemas financeiros. E se a gente não permanecer na presença de Deus, crendo que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará, se a gente perder de vista a palavra de Deus, se a gente perder de vista a presença do Senhor, a gente perde o rumo da nossa vida. A gente precisa se manter na presença do Senhor, permanecer firmes no propósito de Deus. Vamos abrir aí um pouquinho mais para trás em Tiago, capítulo 1. Capítulo 1 de Tiago, versículo 25. Diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera. Não é só atentar, eu estou ouvindo, estou guardando no coração, mas se não perseverar, então aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera,
não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito, será abençoado no que fizer. Ele vai prosperar em tudo que empreender. Vai ser abençoado em todos os seus negócios, em todos os seus propósitos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e persevera, né? E a luz brilhará em teus caminhos. Se eu perseverar. Só que, como a gente já viu, eu não estou falando da gente perseverar somente nos nossos empreendimentos, nos nossos negócios, na nossa profissão. Não é somente disso. Eu estou falando principalmente da gente perseverar em andar na presença de Deus, que é o centro da nossa vida. Quem aqui já deu um pequeno desvio essa semana da presença de Deus? Ninguém, né? Tá certo. Quem aqui já teve um desviozinho, mínimo que seja? Ah, vocês estão de brincadeira. Todo mundo já deu um desviozinho. Todo mundo. Nesses momentos que a gente se desvia, que a gente tem que estar atento. Desvia um pouquinho, poxa, eu saí da presença de Deus. E essa atitude não é característica, não é fruto de estar na presença de Deus. Então Deus me perdoa, volta de novo para a presença de Deus. Se controla. Hoje mesmo eu estava vindo no carro, naquela agitação, e eu querendo já ficar estressado. E aí veio isso na minha cabeça. Veio exatamente isso na minha cabeça. Se eu extravasar aqui, eu vou sair da presença de Deus. Enquanto está dentro de mim, eu tenho como controlar. Mas o que acontece em consequência do meu estresse, aí dá ruim. Me veio na hora, então eu calei a boca, respirei. Fiquei quietinho, só escutando. E não falei mais nada, fiquei na minha. Então, e procurei me acalmar, porque se eu agisse com o ímpeto, eu sou meio sanguíneo, por incrível que pareça, então eu vou cometer pecado, eu vou pecar por causa desse temperamento. Então tive que me controlar, me conter, para não sair da presença de Deus. Eu disse, eu não posso sair da tua presença. Eu não quero viver sem a tua presença. Eu quero viver com a minha mente cativamente de Cristo. Eu quero viver com os meus sentimentos sujeitos, submissos à tua presença. Não quero agir que nem um animal, né? No impulso, né? No instinto. Não quero agir assim. Então, permanecer na presença de Deus, permanecer na lei da liberdade, na lei perfeita da liberdade, e permanecer nessa lei vai fazer com que a gente seja abençoado no que a gente fizer. É como a palavra de Deus veio para Saul, né? O Espírito do Senhor descerá sobre ti, e quando isso acontecer, faça o que você quiser. Porque o Espírito do Senhor vai ser sobre a sua vida, vai estar com você. Ele vai estar possuído pelo Espírito, e o que é que ele vai fazer? Vai fazer o que está alinhado com a presença de Deus. Vai fazer coisa boa. Ele não vai fazer besteira. Está possuído pelo Espírito Santo. É o que todos nós desejamos, amém? Estamos possuídos pelo Espírito e fazer tudo alinhado com a perfeita vontade de Deus. Vamos voltar um pouquinho lá no Evangelho de João. No capítulo 6. Agora vai ser no capítulo 6. Quem aqui rala muito, trabalha muito? O Léo Jesus, você não dorme, meu filho. Adriano nem precisa levantar a mão, nem levantou a mão de tão cansado de estar de trabalhar. Então, todos nós aqui, muita gente trabalha muito, né? E esse texto é para todos nós que está ralando muito. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Amém? Diga para essa pessoa que levantou a mão aí, ó, trabalhe pela comida que permanece. Amém? A Débora compartilhou uma palavra outro dia em casa comigo. O texto lá de Mateus capítulo 6, que fala da ansiedade pelas coisas da vida, e Jesus fala, né, que a gente não pode servir a dois senhores, ou a gente vai servir a Mamon, ou a gente vai servir a Deus.
E ela trouxe esse entendimento tão mais aplicável na nossa vida, no nosso dia a dia, tão mais claro, mais prático. E foi a forma como Deus falou com ela. Ela disse: se eu vivo trabalhando igual um condenado, é porque eu estou colocando mamon na minha vida. Porque Deus é o meu supridor, é o meu provedor. E às vezes a gente pensa logo no dinheiro, né? Eu não amo o dinheiro, eu só ralo muito porque tem que pagar a conta, né? Mas a gente está correndo atrás do dinheiro. Não dorme, não tem tempo para a família, não tem tempo para um lazer, não tem tempo para fazer uma viagem com a família, não tem tempo nem para andar de trem com a família. Não tem tempo para fazer nada, para ir na rua, numa pracinha, mas só tem tempo para trabalhar. Isso é correr atrás de dinheiro. Isso é mamon na vida. E a gente tem que remover isso. Prioridade, o que é mais importante na nossa vida? É a família ou o dinheiro? A gente precisa do dinheiro para suprir a nossa família, precisa. Mas é muito mais importante a nossa família do que o dinheiro. Muito mais importante do que o nosso trabalho, do que uma faculdade, é muito mais importante. O pastor eu esqueci, apóstolo, o nome dele, o apóstolo que veio aqui do Japão, William. Ele falou daquela experiência de que um cara na empresa chegou fazendo uma proposta para uma pessoa e essa pessoa sabia que não ia ter tempo para ministério, que não ia ter tempo para nada na vida a não ser trabalho. Ele disse: você pense e depois você volta aqui tal dia e me diz se você aceita a proposta ou não. Ele voltou e disse: eu aceito. Então não quero você na minha empresa não. E se você não tem tempo para a sua família, para as coisas de Deus, eu não quero ninguém assim na minha empresa não. Ó. Ainda bem que o cara era um homem de Deus, né? Era consciente, era o dono da empresa, mas tinha tempo para a família e tinha esse princípio para todo mundo na empresa. Não ter tempo para a família é como o apóstolo Paulo fala, aquele que não cuida nem dos seus é pior do que um descrente, né? Então a gente precisa se voltar. Isso dá atenção à família, suprir, assistir a nossa família de atenção, de oração, de palavra, de lazer, de tudo. Não só de dinheiro, mas de tudo. Isso é fruto de andar na presença de Deus. Isso é fruto de andar na presença de Deus. Amém? Vamos um pouquinho mais para frente. 1 Coríntios, capítulo 3. Eu sou assim mesmo, tá? Eu fico rodando na Bíblia. Primeiros Coríntios, capítulo 3. Versículo 12. Diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício, sobre qual fundamento? Jesus. O versículo anterior diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, né, com D maiúsculo, o dia de Jesus, quando Jesus voltar, a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte... O que é que fala a próxima palavra? Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, versículo 15, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Ou seja, a obra que permanece, quem fez uma obra que permanece, esse vai ser abençoado, esse vai receber galardão. E Deus coloca essa condição. Olha, você vai receber um galardão, faz essa proposta de negócio para a gente, vamos dizer assim. Se você quer receber um galardão, receber uma grande bênção da parte de Deus no grande dia, faça o que permanece. Invista tempo naquilo que realmente vai permanecer, naquilo que realmente vai durar, naquilo que é realmente de valor, naquilo que tem princípios, naquilo que está recheado com os princípios da palavra de Deus,
aquilo que está recheado com a presença de Deus, essas coisas vão permanecer. Essas coisas vão permanecer. Quem tem o Espírito de Deus aqui? Dentro de você. Todo mundo aqui é a habitação do Deus vivo, amém? Se nós somos essa habitação do Deus vivo, nós vamos permanecer, amém? Amém? Ou você vai queimar no fogo do inferno? Você vai permanecer com Cristo, amém? Vamos para o céu. E tendo em vista isso, nós poderíamos dizer que o fruto mais precioso para Deus, da permanência, né, na presença dele, é a nossa própria vida com ele na eternidade. É o mais precioso fruto. A Bíblia fala que Jesus, vivendo tudo aquilo, sabendo que ia viver tudo aquilo, né, toda a sua trajetória de dor na cruz, a Bíblia fala que ele tinha em vista a alegria que estava proposta a ele. Em Isaías fala, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E nós somos o fruto desse trabalho tão árduo de Jesus ter permanecido no propósito de Deus para a vida dele. A permanência do Senhor, sem se desviar, ele chegou ali no Getsêmani, na hora mais séria, ali, há minutos, daqui a pouco o povo ia chegar ali, os soldados iam prender Jesus. Naquele momento ele poderia capar o gato, se mandar. Naquela hora ele poderia fugir e dizer, Senhor, não dá para mim não. Esse negócio está muito brabo. Suando sangue, aquele tormento brabo ali na alma de Jesus, aquela opressão forte e ele sofrendo daquele jeito. Ele poderia muito bem correr. Qualquer um em sã consciência se desesperaria e se mandar, ia fugir. Igual os discípulos fizeram quando os soldados caíram em cima para prender Jesus. Todo mundo fugiu. Mas Jesus ele ficou lá paradinho. Ele sabia que era chegada uma hora muito difícil para ele. E ele tinha que passar por ela. E ele permaneceu. Por mais que tenha doído tanto, por mais que tenha sofrido tanto, ele se manteve no propósito, na perfeita vontade de Deus, naquele momento. Era difícil demais. A gente não tem ideia do quão difícil foi. Mas era a perfeita vontade de Deus. E às vezes a gente não entende a vontade de Deus só porque a gente está com um probleminha no bolso, probleminha financeiro. A gente não entende nada do momento que a gente está vivendo por causa dos problemas que a gente enfrenta. A gente não sabe o que Jesus passou. Não sabe. É a gente se manter firme, por mais que a gente esteja passando pelas tribulações. É como Paulo fala, se a gente permanecer firme passando pelas tribulações, essas tribulações são momentâneas e leves. E vai produzir para a gente, sobre a vida da gente, um peso de glória. Então, o nosso objetivo, nossa posição é se manter firme no caminho do Senhor, na presença de Deus. Por mais que problemas se levantem, é a presença de Deus. Se a gente não tem paz, é a presença de Deus. No Salmo 73 da família de Asaf, é um texto que eu acho muito, muito bonito. Quando o levita estava ali olhando para o mundo, olhando para os pecadores, aqueles que não tinham aliança nenhuma com Deus, e ele estava tendo inveja daqueles homens porque eram prósperos, eles matavam, faziam tudo que era de errado, mas prosperavam nos seus caminhos, tinham riquezas, tinha abundância, fartura, tinha tudo. Mas ele ali estava passando necessidade. E o texto do Salmo fala, eu quase que tropecei, até que eu entrei no santuário. Até que eu entrei na presença de Deus, até que eu me deparei com a glória de Deus, até que eu voltei para o meu lugar de oferecer adoração ao Senhor, de oferecer sacrifícios a Deus, de estar diante dEle. Esse até que a gente tem que viver todo dia. Até que eu estou com problema, já estou perdendo o juízo, eu tenho que voltar à presença de Deus. E eu vou dizer, eu estava mal até que eu fui orar. Até que eu me coloquei diante de Deus e aquilo foi removido. Eu acordei nesse sonho muito chacoalhado. Muito, mas muito chacoalhado. E quando eu comecei a orar, chorei muito naquela manhã. E depois que eu me levantei, eu estava bem, estava aliviado. E é assim que nós devemos permanecer, na presença de Deus. Está difícil. A presença de Deus é o meu lugar. É no meu lugar onde eu quero permanecer. Ficar lá criando raízes e permanecer anos e anos e anos e anos, todos os dias da minha vida sem sair desse lugar, porque é lá que eu vou prosperar. Como o Salmo 1 fala, que aquele que permanece, que medita na palavra, que permanece na presença de Deus,
as suas folhagens são verdes, nunca murcham, né? Está plantado ali em águas junto aos ribeiros, na presença de Deus, e dá fruto no seu tempo certo, e tudo que fizer prosperará, tudo que fizer prosperará. E a gente às vezes é tomado por essa visão humanista, eu tenho que trabalhar muito, e a gente sem querer querendo, portanto se envolver com o trabalho, portanto se envolver com os afazeres, com as coisas deste mundo, a gente esquece de que a nossa provisão, tudo que a gente precisa é estar na presença de Deus. Em João 15 a gente viu Jesus falando, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. E quando Jesus fala de frutificar, ele não fala de frutificar só no aspecto espiritual. Ele veio para que a gente tenha vida em abundância. E se a gente for entender o contexto dessa palavra, abundância, no original, a gente vai ficar maravilhado com aquilo que diz. Com aquilo que significa uma vida completa, em todos os sentidos. Ele veio para que a gente seja abençoado, para que a gente prospere, para que a gente viva, acima de tudo, na presença dele. Para que a gente consiga desfrutar disso tudo, dessa vida em abundância. Se a gente não estiver plantado na presença de Deus, a gente não vai frutificar como a gente deseja, nem como o Senhor quer. É aquele posicionamento de Davi, não darei descanso aos meus olhos até encontrar lugar para a tua habitação. Eu não vou dar descanso, eu não vou sossegar, eu não vou descansar enquanto eu não viver dessa forma, eu não encontrar um lugar de permanência na tua presença, sem me desviar em nenhum momento. Isso vai produzir maturidade em nós. No Salmo 125, versículo 1, todo mundo conhece, pode não conhecer exatamente na referência, mas conhece. Os que confiam no Senhor, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas permanecem. Acho que o microfone está... umas falhadas aqui. Então, os que confiam no Senhor, eles permanecem para sempre. Permanecem para sempre. No versículo... Mateus 24, 13 diz, aquele que perseverar até o fim será... Tem outros textos com essa mesma frase. Quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar em Apocalipse até o fim receberá a coroa da vida. Quem perseverar até o fim será salvo. E a gente só precisa perseverar. Só que perseverar colocando os nossos olhos na coisa que é vital para a nossa vida. Colocando os olhos naquilo que o Senhor nos dirige a fazer. E principalmente a estar na presença de Deus. É o foco da nossa vida. A nossa vida tem que girar em torno da presença de Deus. Então, como eu falei, o fruto mais precioso que podemos dar a Deus e que deve permanecer de fato é a nossa vida intacta diante do Senhor. Como Paulo fala, né? Rogando para que nós conservemos o nosso espírito, alma e corpo até a volta de Cristo. Nós nos conservarmos, permanecemos assim. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, esse caminho que é Jesus, esse caminho que foi uma palavra direcionada para a igreja, né? Jesus estava com os discípulos ali, é uma palavra que geralmente a gente usa para evangelizar, mas foi uma palavra que Deus estava dando para os discípulos. Senhor, diga-nos para onde o Senhor vai, mostra-nos o caminho para o Pai, que já é o suficiente. Meu filho, eu estou com você há tanto tempo, tu não sabe ainda. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o caminho já estava diante deles, e às vezes a gente está assim. Não quer enxergar porque não quer. E a gente tem o caminho, a verdade e a vida aí, o nosso caminho perfeito, Jesus Cristo. Eu preciso de orientação. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Eu preciso de uma solução. Jesus Cristo é o caminho da solução. Ele é a verdade, Ele é a vida. E nesse caminho que a gente tem que permanecer. Então todas as nossas obras, elas serão provadas no grande dia, como já falamos, e essencialmente a nossa vida em Deus será a única coisa que deve permanecer, porque tudo vai passar. Depois que morrer, a igreja fica, o ministério fica, e só sobra o que você plantou para a vida eterna. Tudo vai passar. Então, a nossa vida é o que vai sobrar diante de Deus. Quando chegar lá, vai estar o nosso coração, todo descascado diante de Deus, mostrando tudo o que a gente é, tudo que a gente foi diante do Senhor. Foi o que a gente fez. Tudo o nosso histórico espiritual lá da nossa vida. Então será a única coisa que deve permanecer, porque permanecendo em Deus, todas as nossas obras serão feitas nele, dirigidas por ele, originadas nele, destinadas para ele,
o fruto que permanece é o que vem dele, porque tudo o que é de Deus sempre vai permanecer. Amém? A nossa vida deve estar nele sempre. O nosso desejo e atitude, todo santo dia, deve ser permanecer em sua presença. Permanecer, como eu já tinha falado, é permanecer em um lugar, é ficar em um lugar até criar raízes. Ficar em um lugar até criar raízes resultará num caráter aprovado, trará maturidade, convicção de propósito, de essência, daquilo que é essencial para a nossa vida, da verdade, do poder de Deus, vai edificar a nossa fé, nos tornará fortes e resistentes a qualquer obstáculo. Cresceremos em fidelidade para com Deus, a gente só tende a ser melhor se a gente permanecer no caminho do Senhor, se a gente permanecer na presença de Deus. Aí a gente vai poder dizer com propriedade, mencionar aquele texto, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas eu não serei atingido. A gente vai poder falar com propriedade pela experiência que a gente vai ter. Vamos ficar em pé e vamos orar.